Se você vier aqui na parte de programador, olha só, vamos escolher o decimal, vamos escrever o número 15. Olha só, ela já te mostra como que vai ser o decimal, como é em hexadecimal, como é em octal e como é em binário. Tanto é, ó, olha o octal aqui, 17, ó, 15 é igual a 17. Então, você consegue fazer aqui tranquilamente, tá? Vamos falar o número. A gente estava falando do número 255, né? Ah lá, o 255 em hexadecimal é FF, tá? Em octal é 377. E em binário é 8 vezes o número 1. Só mostrar para vocês que tem a calculadora para fazer isso, tá? É interessante também vocês darem uma olhada no material web. Eu não vou saber que página que é, mas é logo no início. Tem lá basicamente isso que eu estou fazendo, mas ele faz de forma mais dinâmica. Ele te mostra o valor, você coloca, tem lá o número 5, ele te mostra o 5 em decimal, o 5 em hexa, o 5 em binário. O octal eu acho que não, tem que dar uma confirmada, mas sei lá, o número 12 em decimal, hexadecimal e binário. Então você tem esses três, essa possibilidade de ver os três ao mesmo tempo, tá? Isso que eu estou fazendo um por um, você consegue ver tudo junto, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, então vamos lá. Próximo assunto. Lembrando, dá uma olhada no material web. É, tem sempre que reforçar, né? Variáveis de entrada e saída. Puxa, mas o que que isso tem a ver? Eu vou ter que fazer conta? Não, daria para fazer conta, mas não vou passar conta, tá? Então, vamos pegar aqui. Não, nem dá tempo, Marcos. Mapa de Carnot. Não tem nem como. Hoje não. Entrada. Se eu chegar para você e falar o seguinte, olha, o que que é uma variável de entrada? Perguntar para vocês, o que que é uma variável de entrada? Variável de entrada é tudo aquilo que, de uma forma um pouco grosseira, permite ou impede a passagem de corrente elétrica. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Permite ou impede a passagem de corrente elétrica. A partir dessa definição, o que que a gente pode elencar, colocar aqui como elementos que permitem ou impedem? Então, aí na sua casa, com certeza tem um interruptor. Esse interruptor, ele pode ser considerado uma variável de entrada, tá? Sensor, ele manda ou não um sinal, então ele pode ser considerado uma variável de entrada. O botão que tem aí no seu celular, qualquer tipo de botão, também é uma variável de entrada. Hum, a tela do seu celular, na verdade, ela é entrada e saída, né? Porque você, ao encostar o dedo, você executa uma ação. Então, é uma variável de entrada. Mas quando você obtém um resultado na tela, acaba sendo uma variável de saída, tá? Mas pelo lado de você inserir informação, é variável de entrada. Então, perceba, basicamente, que os elementos de entrada, eles se comportam basicamente como uma chave, tá? Que ele tem um interruptor, um botão, uma botoeira, enfim, que pode permitir ou não a passagem de energia, a passagem de corrente elétrica, tá? Sei que isso aparentemente não tem nada a ver com o que eu acabei de falar, mas vai se encaixando aos poucos, tá? Agora nós temos um outro detalhe, aproveitar mais essa meia hora de aula. Eu posso dizer o seguinte,
Pensa no interruptor de campainha. Você pode pressionar e despressionar, apertar ou desapertar, tá? Para a eletrônica digital, a gente pode colocar o seguinte: nós podemos dizer se o botão está em 0 ou se o botão está em 1. Se o botão está 0 significa despressionado e igual a 1 significa pressionado, tá? Então, ao invés de eu falar o botão está pressionado ou despressionado, tá? Apertado ou desapertado, sei lá, você vai falar ele está igual a 0 ou igual a 1. Então, entendam uma coisa que eu vou falar aqui agora. Talvez agora para você faça muito sentido, mas talvez lá na frente possa dar um pouquinho de confusão. Então, é para evitar aquela confusão lá na frente. Eu não estou preocupado se esse botão ele é aberto ou se ele é normalmente fechado. Eu não estou preocupado com o tipo de botão. Repito, eu não estou preocupado com o tipo de botão. Eu estou preocupado com o seguinte: esse botão, ele é pressionado, ele está no momento sendo pressionado ou ele está no momento despressionado? Eu não estou preocupado se esse botão está ligando ou está desligando alguma coisa. Repito, eu não estou preocupado se esse botão está ligando ou desligando alguma coisa. A minha preocupação para definir se ele está em 0 ou se ele está em 1 é se esse botão ele está pressionado ou está despressionado. Então, se você pegar o interruptor de campainha, se você apertou ele, está mantendo ele pressionado, enquanto você está realizando a ação mecânica humana de pressionar, ele está igual a 1. A partir do momento que você despressiona, que ele volta para sua posição, vamos dizer, de repouso, ele está igual a 0. Então, 1, o botão é pressionado, 0, ele é despressionado, tá bom? Isso é muito importante. 0 despressionado, 1 pressionado. Guarda essa informação que ela vai ser muito útil daqui a pouco, tá? Esse é o primeiro ponto para a variável de entrada. Agora a gente vai aplicar algo muito semelhante para a variável de saída, tá? Então, variável de saída. Vamos colocar basicamente que variáveis de saída são aquelas que consomem. Meu Deus, que letra é essa? Consomem. Deixa eu apagar isso aqui. Consomem energia. Consome energia elétrica. Basicamente, o que que a gente tem aqui como elementos que consomem energia elétrica que são consideradas variáveis de saída? Então, a lâmpada, sei lá, uma geladeira, um motor, um LED, que mais? Um chuveiro. Então perceba que todos esses elementos e qualquer outro aí que você pensar, uma televisão, são elementos que consomem energia elétrica. Ar-condicionado são elementos que consomem energia elétrica. Então, nesse nosso ambiente, nesse nosso contexto de eletrônica digital, nós podemos colocar todos eles como variáveis de saída, tá? Ou seja, tudo aquilo que é acionado e acaba consumindo uma certa, ou melhor, dissipando potência elétrica, né? A lâmpada ela acende, então ela vai transformar a energia elétrica em energia luminosa, a geladeira em energia térmica, né? Vai deixar frio, o motor em energia mecânica, porque vai transformar a energia elétrica em ação mecânica de girar ali o eixo do motor, o chuveiro térmico também, e assim por diante. Então perceba que as variáveis de saída, a gente inicialmente pode colocar tudo aquilo que existe uma transformação de energia elétrica, tá? Uma transformação de energia, tá? E aqui, vamos pegar uma lâmpada, tá? Vou fazer um símbolo de uma lâmpada aqui. Então, esse aqui é um dos símbolos de uma lâmpada, tá? Uma circunferência com um xizinho no centro. Aí tem o terminal dele aqui, o terminal tá meio descentralizado, mas enfim. Como que a gente vai atribuir o 0 e 1 para essa lâmpada? Se a lâmpada, eu posso falar que ela está igual a 0, quando
ela está apagada. E quando ela está em nível lógico 1, ela está ligada, acesa. Está ligado e desligado, aceso e apagado. Então, se você vê um equipamento, ele está ligado, a gente pode falar que ele está em nível lógico 1. Se ele está desligado, a gente pode falar que está em nível lógico 0. O dispositivo que vocês estão assistindo essa aula agora nesse momento, seja computador, celular, sei lá o que for, se ele está ligado, você está conseguindo ver essa aula, então ele está em nível lógico 1. Ele está funcionando, está ligado. Se estiver desligado, é nível lógico 0. Então, é bem tranquilo, até mais tranquilo do que o botão, né? Então a gente tem essa característica. Lâmpada 1 é ligado é nível lógico 1, apagado é nível lógico 0. Ponto. Tá? Ou falando da lâmpada, mas qualquer outro elemento que a gente tem aqui do lado. Tá? Que isso é importante para a gente começar a entender a próxima parte aí, que são a questão das portas lógicas. Tá bom? Alguma dúvida? Quando você diz dispositivo, você está falando como variável de entrada ou variável de saída, ô, Thiago? Sim, um dispositivo, perfeito. Para você não, nesse caso aqui, nessa matéria, né, deixar isso bem claro, de eletrônica digital, você não precisa se preocupar se o botão é aberto, é fechado, é não sei o que, é não sei o que lá. Ele está pressionado? Tá. Então ele está em nível lógico 1. Ele está despressionado? Então é nível lógico 0. Se você estiver aqui no, olhando essa aula pelo computador, se pegar seu celular, você não está pressionando nenhum botão, né? Então provavelmente deve ter o botão de aumentar e reduzir o volume e deve ter aquele para você desligar, né, e acender a tela, né, ativar a tela. Nenhum desses botões você está pressionando. Se você não está pressionando, eles estão em nível lógico 0. A partir do momento que você pressiona, mesmo que seja momentâneo, muito rápido, enquanto você está pressionando, é nível lógico 1. Você despressionou, é nível lógico 0. Tá? Como que ele faz lá dentro no celular? Como que ele liga, desliga a tela? Como é que ele mostra uma outra mensagem? Isso para nós, nesse momento, não interessa nem um pouco. Tá? É focar em pressionou é 1, não pressionou é 0. Tudo bem? Respondido? Beleza. Bom, agora olha só, hein? Que bom, tô conseguindo cumprir o cronograma aqui de pelo 1 hora e meia só. Vamos lá. Com isso que eu acabei de falar, vamos pegar agora, começar a entender um pouquinho sobre portas lógicas, que é o assunto que está ali com material complementar. Então, aqui eu não vou também me detalhar muito, mas o básico para vocês conseguirem aplicar essa questão toda de numeração e variável de entrada e saída. Vamos imaginar que você tem aqui uma fonte de alimentação, seja ela uma pilha, uma bateria. Aí aqui você tem uma chave aqui em cima. E aí eu vou copiar essa chave. Vou colocar uma lâmpada aqui. Não me preocupar muito com a estética agora, para não perder muito tempo. Essa chave, eu vou chamar ela de chave A. Essa chave eu vou chamar de B. E essa lâmpada aqui, vou chamar ela de S. Beleza? A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Olha aqui agora para esse circuito e me responde uma coisa. Um ou dois, abrindo ou não o microfone, o seguinte. Qual é, ou melhor, quando essa lâmpada vai acender? Em que situação ela vai ligar? Lembrando que eu tenho dois botões aqui, os dois estão em série.
Verifica aí, por gentileza. Quando que vai acender? Aí, ó, quando pressionar A e B igual a 1, perfeito. Então, olhando o circuito, a gente já tem uma noção de como essa lâmpada vai funcionar. Para pegar tudo que a gente aprendeu, para aplicar essa pergunta que acaba sendo meio que óbvia, né? A gente tem um negócio chamado tabela verdade. A tabela verdade nada mais é do que uma maneira de apresentar o funcionamento do circuito, de tal forma que a gente tem aqui as variáveis de entrada, lembra botão, variável de entrada, variável A e variável B, e aqui desse lado nós temos a saída, variável de saída que é a lâmpada. Então, ó, botões permitem ou não a passagem de corrente elétrica, e a lâmpada é aquela que consome energia, então é uma variável de saída. E como que eu vou montar essa tabela verdade? A tabela verdade, ela apresenta todas as possibilidades, tá? Ou seja, vou colocar aqui, até mudar a cor. Existe a situação de eu não pressionar as duas botoeiras, existe a situação onde eu só pressiono a botoeira B, existe a situação onde eu só pressiono a botoeira A, e existe uma situação onde eu pressiono as duas. Se vocês observarem essas quatro situações, não existe, não existe nenhuma outra situação possível. Não tem. Ou vai ser a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Não existe isso, tá? Ah, mas se eu pressionar mais ou menos, não, não tem. Não tem uma outra situação, tá? Então vamos olhar aqui o seguinte. Se eu pegar, a gente tem uma moto passando bem aqui atrás aqui. Se eu parar para observar, se eu não estou pressionando A e B, significa que aqui vai ser igual a zero. Não está ligando a lâmpada. Se eu agora. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu acho que travou aqui agora. Só confirma por gentileza. Tá aparecendo duas faixinhas, somente exibição, algo deu errado. Tá aparecendo para vocês aí, vamos ver se vai. Ei, lasqueira, só vou ter perdido aqui, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos. Só um segundo, pessoal, só para ver aqui que vai acontecer. Posso fazer uma pergunta, professor? Opa, pode, fica à vontade. O senhor comentou que a saída consome energia. A saída significa quando aciona a botoeira, certo? Daí está me consumindo energia. Mas quando está recebendo energia, está entrando 220, mesmo que eu não ligue nada, nenhum aparelho, não há consumo nenhum, mesmo a corrente estando ali nela? Foi mal, tá mutado aqui, ó. Tô falando, falando. Se você pegar, por exemplo, a TV, você precisa deixar ela na tomada para você poder ligar e desligar pelo controle remoto, né? Aí é um caso em particular porque ela tá ligada, o seu circuito eletrônico interno tá energizado porque ele fica ali aguardando, tá? Ei, lasqueira. Ou ele fica aguardando um sinal externo, ele fica aguardando, tá? Que você coloque, que ele mande, que ele receba um sinal do
recebo um sinal do controle remoto. Então, nesse caso, a televisão ela está, entre aspas, em nível lógico 1. Tem uma situação, pô, vai me deixar na mão agora, que seria um terceiro estado, né? Que é ficar aguardando um sinal. Mas se você pegar numa condição Certo. que não tem controle remoto, é só ligar e desligar, aí você pode falar nível lógico 1 e nível lógico 0, tá? Mas nesse caso, que ele recebe energia e fica aguardando um sinal, aí é um caso que foge um pouquinho ao nosso exemplo, né? Porque ele está energizado, mas ele fica aguardando o sinal de controle remoto para funcionar. No caso, sei lá, um ar-condicionado, né? Ele está lá ligado, tá com um LEDzinho aceso, mas aguardando que você pressione lá o controle para funcionar. Aí seria basicamente, sei lá, um terceiro estado, Não, né? Desligado ou não. aguardando sinal ou totalmente ligado, né? Sim, na realidade são poucas coisas que são ligadas que não consomem energia, né? Porque tudo que tiver uma placa, tudo que tiver um LED, ele está consumindo. Pode ser o mínimo, mas ele está consumindo. A única coisa que pode, que não a consome é vamos falar assim, realmente é uma lâmpada, né? Sim, sim. Ah, porque a maioria das coisas ela consome, né? De qualquer jeito. Eu não sei Ah, como é não. que funciona o Não, não. sistema de celular. Não, não, Se mas ele essa é a fica. ideia mesmo. Mas é que nem, é só para exemplificar, porque quando você for fazer que nem essa parte de eletrônica digital, montar os circuitos, basicamente vai ser isso. Você vai ter uma lâmpada, na verdade um LED, ou ele vai estar ligado ou ele vai estar desligado. Quando você olha para o resultado final dessa lâmpada, aí não tem como fugir, né? Ou é zero, é um. Foge dessa questão que nem falou da TV, do ar-condicionado, disso que você citou de ter uma placa eletrônica monitorando o sinal externo de um controle remoto, por exemplo. Beleza? Respondido? Positivo, professor, positivo. Beleza. Bom, então voltou aqui. Deixa eu só já finalizar essa parte aqui para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Então, a gente montou esse cara aqui que é chamada tabela verdade, e a gente já consegue escrever o seguinte: se eu não pressionar os dois botões, 0 e 0, a saída é igual a zero. Se eu pressionar apenas o B aqui, ó, mesmo esse botão estando pressionado, não é um caminho aqui para a corrente elétrica passar. Então também é zero. O contrário, né? Se a gente só fechar aqui o A, também opa, não vai ligar. Sei que isso pode parecer óbvio demais, né? E se eu pressionar as duas juntas, existe um caminho para ligar a lâmpada. Então, nesse caso aqui, é nível lógico 1. Perceba que para que a lâmpada acenda, ela depende, tá? Ou melhor, para que a lâmpada acenda, os botões, as variáveis de entrada, uma depende da outra. Para ligar a lâmpada precisa tanto da variável B, como também precisa da variável A. Não tem como precisar só do B ou só do A, dos dois juntos, tá? Obrigatoriamente dos dois juntos. Ou de qualquer outra variável que fique em série aqui. Quando você tem essa ligação em série, nós chamamos essa lógica de lógica de dependência, que também pode ser chamada de lógica AND, ou, eu não vou colocar a palavra ou não, que essa palavra ou pode confundir. Lógica AND e também pode ser chamada de lógica E. Tá? Então, lógica de dependência, porque um botão depende do outro, uma variável de entrada depende da outra. Também pode ser chamada de lógica AND ou lógica E, tá bom? Que é a tradução, né? AND e E. Aqui a gente tem um circuito mostrando essa lógica de funcionamento, que são dois botões em série. Mas olha só, quando você vai trabalhar com eletrônica digital, com circuitos digitais, você não monta isso daqui. Você vai pegar um circuito que já está pronto. O desenho desse circuito é justamente isso aqui, ó. E aí tem que ter um pouquinho de atenção para quando vocês forem desenhar, tá? É uma base reta e ela vai ficar mais ou menos assim, ó. E tem um risco aqui. Então, essa aqui é uma das maneiras de você representar uma lógica AND, onde aqui são as variáveis de entrada e aqui é a variável de saída. Então, basicamente, pessoal, o que que a gente tem aqui?
É a mesma coisa que tem aqui em cima, só que agora a gente está partindo para algo um pouco mais técnico, mais próximo da parte de eletrônica digital. Então, portanto, se eu vier aqui colocar 0 e 0, eu vou ter aqui nível lógico 0. Se eu tiver 0 e 1, tá? 0 e apagar aqui 0 e 1, aqui eu continuo tendo 0. Se eu vier agora colocar 1 e 1, agora aqui na saída eu tenho nível lógico 1. Tá? Então aqui a gente consegue, nessa só de ficar falando 0, 1, 1 e 0, 0 e 1, a gente consegue observar que é a mesma lógica que a gente tem aqui em cima, e quando você vai pesquisar isso, ver no material que tem disponível na internet, até no material complementar que eu deixei, a tabela verdade ela vai estar atrelada a esse símbolo aqui. Tem um outro símbolo que é, na verdade, um retângulo, deixa eu ver se vai ficar mais ou menos aqui, que é um retângulo, e aqui, normalmente, ele tem. Eu não sei desenhar aquele E comercial, tá? Eu desenho uma clave de sol, porque eu não sei desenhar aquele E comercial. Mas esse é um outro símbolo também para a porta lógica AND, tá? Que tem uma saída aqui, ó. Mesma coisa, tá? Então, entendam já o seguinte: eu não vou conseguir falar de todas as portas lógicas, mas o que eu queria abordar aqui já estou satisfeito, né? Quando a gente falar de lógica AND, você tem aqui para entender como é que funciona, mas o que você usa é isso aqui, ó, ou isso aqui, beleza? Se você for usar, depois a gente vai ver aí, né? Tem lá no material a lógica OR, a lógica OU, ele é a base aqui redonda e ela tem esse formato aqui, né? Com duas entradas aqui, ó. Então, entrada A, entrada B e a saída. Esse aqui é o símbolo da OR. E tem o outro que é o símbolo da NOT. A NOT, para quem é o irmão mais velho, é o irmão mais novo. Para quem é o irmão mais novo, é o irmão mais velho. Para quem é filho único, é o parente ou é o colega chato, tá? Que é aquele que é justamente do contra, tá? Essa aqui é a NOT. A NOT, ela é basicamente o seguinte, tá? Eu sei que talvez agora possa ficar meio confuso. Se você coloca número 1, nível lógico 1 na saída, vai ter 0. Se você coloca 0, vai ter 1. Ele sempre é do contra, tá? Por isso que eu falo que é aquele amigo chato, que é aquele irmão mais velho ou mais novo, enfim, tá bom? E a lógica OR é a mesma coisa do que você ter dois botões em paralelo, tá? Então, se a gente observar aqui, opa, a lógica OR, se a gente fosse montar uma tabela rápida aqui, saída, ia ficar dessa maneira: 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 1 e 1. Aqui ia ficar 0, 1, 1 e 1. Que isso aqui é a mesma coisa do que você colocar dois botões em paralelo, ligados em uma lâmpada. Então, aqui tem uma fonte. Então, essa é a lógica OR. Se a gente parar. Ah, bom, a lógica AND vai ser um pouquinho mais. A lógica NOT vai ser um pouquinho mais trabalhoso de eu desenhar aqui. Mas só para vocês terem uma ideia que, olhando para esse cara aqui, olhando para a tabela, já dá uma noção de como o circuito funciona. Anote, se você tá. Anote, né? Anote o que eu vou falar sobre a Note. Se você tá com o caderno aí, você vai só fazer a seguinte observação. A Note, ela é a única porta lógica que ela só tem uma variável de entrada. Tá? Ela só tem essa particularidade. Se você parar para observar, tanto a AND quanto a OR, elas podem ter quantas for possível encaixar. Posso colocar aqui 4 ou 5 interruptores em série, não tem problema. Eu vou desenhar aqui com 4 ou 5 risquinhos aqui como variáveis de entrada. A OR, a mesma coisa, idem. Porém, a NOT, ela é a única porta lógica que não tem como. Ela só tem uma variável de entrada e uma variável de... Então, todas têm uma variável de saída, mas ela é a única que tem uma variável de entrada. Repito, a porta lógica NOT, ela é a única porta lógica que possui apenas uma variável de entrada. Beleza? Para finalizar, pô, professor, beleza, mas para que vir tudo aquilo de binário que você falou? Dá uma olhada nessa sequência numérica que está aqui. Essa sequência numérica, se você converter, é a mesma coisa que 0, 1,
2 e 3. Depois converte. Esse aqui, o peso menor, esse peso vale 1, e aqui o peso vale 2. Se tivesse mais uma coluna, peso 4, peso 8 e assim por diante. Tá bom? Então, consegui falar bastante coisa, né? Faltou o finalzinho aqui, mas eu queria focar, na verdade, essa questão da tabela verdade, a questão do circuito. Já deu para dar bastante, clarear bastante, tá? Essa era o meu objetivo. E eu também vou tentar não ultrapassar o limite de 1 hora e meia, que é o máximo que a gente tem por aula, tá? Para complementar o assunto, então, e tudo isso que eu estou escrevendo, mais uma vez, está lá no material web e no livro digital. E também, se vocês vierem aqui no material complementar, da turma T03, eu fui alterar aqui, aí ficou um negocinho um pouquinho diferente. Mas o que que vocês vão fazer? Ao invés de querer assistir aqui, vai aqui, ó, ver no YouTube. Tá? Por quê? Sei lá quem é esse cara, mas ó, fica quieto aí, ó. Então, ó, eletrônica digital, é essa lista aqui que eu queria que aparecesse, tá? Então eu vou clicar nela aqui, ó, vai abrir a lista completa. Então tem as portas lógicas, tem várias outras aqui, tá? E aí tem a parte que tá lá no material web, né? Questão de como fazer, como criar a tabela verdade, questão de expressão lógica, tá? Tem bastante coisa. Aqui perguntou do mapa do Carnot, tem aqui, tá? Mas o que eu quero comentar com vocês é a questão da explicação da atividade, tá? Aqui você pode assistir o que você quiser, não fique à vontade, mas também não é obrigatório. A única coisa que eu comento é sobre isso daqui, ó. 04A, SE1, desafio 1, atividade 1, tá? Esse aqui e o de baixo são dois vídeos que teoricamente falam a mesma coisa. Eles estão explicando a atividade. Qual atividade? Eles estão explicando essa atividade aqui, ó, tá? Que é o projeto da. Oh, caramba, ó. Pulei, desculpa, solução problema 1. Tomei um susto, achei que era diferente já. Aqui é sobre o projeto de controlador de bomba de abastecimento, tá? Então, nesse caso aqui, a explicação, abrindo aqui os arquivos, eles estão explicados aqui. Só não se assuste quando eu falar sobre datas e quando eu falar e quando vocês verem a plataforma, porque aqui a plataforma é um pouquinho diferente, tá? Ó, tem data, porque isso aqui foi a explicação que eu usei para aproveitei de outra turma, tá? Mas a plataforma deles é um pouquinho diferente, ó, tá? Que era a plataforma antiga. Mas a atividade em si ela é exatamente a mesma. A explicação é a mesma, tá? Então vocês podem acessá-la por aqui para entender o que que é atividade. Tá? Tem o texto lá já explicando, mas se quiser algo mais detalhado, tem aqui. Qualquer coisa também, se precisar de mais detalhes, entre em contato comigo durante a semana que eu vou auxiliando à medida do possível, tá? Seja lá no fórum ou marcando um plantão de dúvidas, tá bom? Então, repetindo, quando você cair aqui no material complementar, já vai direto aqui no ver no YouTube, porque se você clicar aqui, ele vai abrir só uma aula, tá? Ele não vai mostrar a lista completa. Então, clica, que agora eu perdi, né? Deixa eu ver. Atualizar a página aqui. Por algum motivo ele não deixa o clique aqui, ele sumiu. Clica aqui no YouTube, aí abre aqui, vai abrir um vídeo, mas aqui embaixo já vai estar, ó, eletrônica digital. Clica no nome eletrônica digital, vai aparecer aqui aula pra caramba, tá? E tem até umas aqui de Proteus, mas enfim, tá? Mas lembrando, tudo isso aqui, material complementar. Material complementar. O oficial é o livro digital e o material web, tá bom? E o acesso aí, tirando dúvida comigo ao longo da semana e por aí vai. Vou colocar, isso tá aqui na turma T0. Vai pra cá. Tá aqui na 3, isso, T03. Eu vou fazer a alteração para colocar esse mesmo link lá na turma 4 agora, tá? Até mesmo antes de subir essa gravação para vocês acessarem. Beleza?
E aí, na semana que vem, a gente tira algumas dúvidas sobre essa questão da bomba, né? Se tivesse aparecer. E aí eu já vou falando, dando continuidade na aula. E aí, mesma coisa, se der tempo, eu já falo da atividade. Se não, já tem gravado. Na verdade, se vocês olharem ali, acho que todas as atividades já estão, a explicação estão gravadas. Caso você queira adiantar, se você se sente confortável de adiantar a matéria, adiantar as atividades, não tem problema, pode fazer, tá? Fique à vontade. A gestão do tempo é de vocês, não é minha. Só tem que tomar cuidado com o início e o fim. Só isso. Tá? De resto, vocês que controlam. Beleza? Alguma dúvida? Marco, pode falar. Ou sua mão levantada aí, você esqueceu. Então, Marco, nessa lista aqui, ó, tem de simuladores, ó. Simulador de eletrônica, simulador de eletrônica aqui também. Deve ter mais algum aqui embaixo, deixa eu ver. Não, tem só esses dois por enquanto. Mas aqui você já consegue montar o circuito, esses dois aqui, ó. Dá para você montar, beleza? Oi, Sefrim, pode falar. Ô, professor, eu não pude assistir o início da aula, né? E eu acho que é a parte mais confusa, aí, aquele monte de número aí. Essa aula está sendo Uhum. gravada? Sim, todas são gravadas. Ah, perfeito. Depois eu vou ter que dar uma olhada Tá? para tentar entrar aquele sistema octal ali e tal. Octal Ah, e não, tal, tranquilo. tá? Não, tranquilo. E essa... volta de novo aquela uma figura que você tinha colocado ali, parece uma rabeta de peixe, e depois parece um símbolo de diodo. Todos eles é o AND também? Não, isso é uma AND, isso é uma OR e isso é uma NOT. Cada um tem a sua função específica. Não é a mesma função. Não, não. Cada um tem a sua. E aí tem lá, mais uma vez, tem lá no material web tanto o desenho do circuito quanto o desenho da porta lógica, que é, tanto é que se olhar aqui no desenho das capinhas dos vídeos, ó, a end é esse símbolo que eu mostrei. A OR, a base arredondada. A NOT é o triangulinho que você falou que parece o diodo, né? Aí tem as outras, que é a NAND, a NOR, a XOR e a XNOR, mas enfim. Tá aqui, mas também tá lá no material web. Tá? Então cada uma tem a sua função específica, né? Beleza? Respondido? Beleza, professor. Obrigado. Respondido sim. Tiago, pode falar. Ah, tá a mensagem aqui. Perdão, não vi. Do que tal? Cara, coisa rápida, para não ultrapassar muito. A lógica, na verdade, do octal vai ser a mesma do que a gente viu dos outros. O octal vai de 0 a 7. Então, ó, o decimal eu fiz aqui até o 15, tá? O octal, quando chegou no 7, não tem mais nada. Diferente do decimal, né? O nosso vai até o 9. Mas depois do 7, não tem 8, não tem 9, não tem nada. Então, eu zero a unidade e acrescento um do lado. E continua a regra. Beleza? Ah, nada. Cefrim, mais uma dúvida ou esqueceu de baixar a mão? Ah, beleza. Tinha esquecido. Ah, tranquilo. Marco, pode falar. Ou digitar, né? Ixi, Marco. Muito vago isso, cara. Ah, mas quando também tá sendo gravado, pô. Você pode pegar depois, sem problema. Uma além da de material complementar. Ixi, Marco, não sei, cara. Não. É, tanta tela, tanta coisa que eu mostrei hoje. Acho que é mais fácil você ver na gravação. Vê mais ou menos o momento que você perdeu, aí você põe lá no minuto pra você não precisar assistir a aula toda, né? Só se quiser também, né? Enfim. Mais uma dúvida, pessoal? Beleza. Bom,
Se não temos mais nenhuma dúvida, tá tudo sanado aí, então bom descanso, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, seja da semana que vem ou seja um plantão de dúvida, beleza? Fiquem com Deus.